Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. 50% das pessoas que assistem não estão inscritas no canal. Vamos bater 1 milhão aqui nesse canal para ganhar mais uma plaquinha do YouTube, para os episódios alcançar mais pessoas. E hoje nós estamos aqui com a Probiótica, nosso patrocinador aqui do podcast. Você pode usar o cupom ESLEN no site da Probiótica para conseguir um desconto nos seus suplementos. Creatina, whey protein, barrinha de proteína, carboidratos, se você é do Endurance, você consegue lá com um descontinho usando o cupom ESLEN. Hoje nós estamos aqui com o doutor Iago Mello. Obrigado, Iago, pela presença aqui. O Iago é psicólogo, tem doutorado em neurociências. Fizemos o doutorado no mesmo programa de pós-graduação aqui na UFSC, né? Valeu demais por você estar aqui, cara. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre bacana se conectar com o pessoal da Neuro, embora já faça algum tempo assim, a gente fica um tempão sem se falar, mas sempre é bom lembrar dos bons tempos aqui e ver um pouquinho do que o pessoal anda fazendo. Você fez mestrado ali também, né? Fiz mestrado, doutorado ali, trabalhei, tive um prazer de trabalhar com o professor Roger, né? Então, grande Roger. Foi muito bacana. Legal, maneiro. E aí você acabou indo para a parte, no doutorado, que você não estudou nada relacionado ao autismo no doutorado? Chegou a estudar? Não. Dentro da linha de pesquisa, né, principalmente no mestrado, doutorado, nosso interesse sempre foi investigar principalmente a parte voltada à predição de desfecho clínico. Então, nós tínhamos bastante curiosidade, perguntas relacionadas às variáveis que poderiam estar associadas ao desenvolvimento de um paciente após de um certo tempo. Então, trabalhamos sim com transtornos neurológicos, mas o foco principal das pesquisas eram em adultos. Pacientes com epilepsia, traumatismo craniano e alguns outros quadros. Fizemos um estudo bem bacana também com pacientes que sobreviveram do Covid. Mas então o nosso interesse era descobrir, né, após um certo tempo de desenvolvimento do transtorno, se esse paciente iria se tornar funcional ou não, sempre realizando avaliações psicológicas e medidas eletrofisiológicas. Legal. Você chegou a fazer alguma coisa para clínica? Para clínica? Pré-clínica. Para clínica. Cara, então, fiz também, porque quando eu entrei no mestrado e doutorado, eu sempre comentava com o professor que eu tinha muito interesse em me tornar um cientista. Ele falou, cara, cientista precisa ter esse know-how pré-clínico. E eu concordo muito com ele, assim, porque quando tu trabalha com modelos experimentais, modelos animais, tu tem uma vivência, uma compreensão de variáveis e comportamento completamente diferente, assim. Então, na parte pré-clínica, trabalhei com neurobiologia da memória e aprendizagem, né? Acho que quase todo mundo do programa trabalhava um pouco com isso, né? Por conta dos testes comportamentais. Mas eu acabei tendo um privilégio de trabalhar com eletrofisiologia in vitro. Massa. Cara, isso foi fantástico. Fez assim, o que? né? LTP? LTD. Então, foi bem bacana assim, trabalhar. Cara, que legal. Que massa. E aí você acabou desembocando na parte do autismo. Como é que foi essa... Cara, foi uma coisa assim muito diferente, porque, enfim, estudava neurobiologia da memória e aprendizagem. E uma das coisas que eu sempre fiz muita questão de fazer assim na prática é trabalhar com divulgação científica. Então, né, a minha mãe é professora, eu tive muito contato com ambientes educacionais. Na minha iniciação científica também eu tive bastante experiências oferecendo oficinas de estimulação cognitiva em colégios. E, cara, eu sempre gostei muito de falar sobre o que eu estudava para outras pessoas. E nesse contexto eu tinha uma palestra que eu costumava dar que era Como o Cérebro Aprende, onde eu falava um pouquinho do contexto experimental, né? Pessoas que nunca tiveram essa experiência de estudar ou fazer experimentos no laboratório acabam nunca tendo essa oportunidade. Então eu sempre falava um pouquinho do contexto do laboratório, quais são os principais tipos de memória, como funciona a aprendizagem, e isso tem tudo a ver com o contexto escolar propriamente dito. Então, foi numa dessas palestras, né, a gente sabe que dentro, principalmente da área experimental, a gente acaba trabalhando muito com processos de condicionamento, e tem algumas palavras que acabam sendo comuns, assim, né, próprio condicionamento operante, reforço, extinção, punição, são termos chaves que uma pessoa me escutou falar aquilo e entendeu que existia um tipo de intervenção para crianças autistas que não era exatamente aquilo que eu estava mostrando, mas que tinha aqueles termos e talvez fizesse algum sentido eu atuar e atender alguns pacientes na clínica dela. Então foi completamente ao acaso. E o que é bacana, né, cara? Assim, eu não tenho convívio com irmãos, ainda não tenho filhos, então eu não tinha, assim, muita experiência com crianças. Eu era o cara do laboratório, né? E pra quem me conhece sabe que, sei lá, parece que eu não tenho cara de quem trabalha nesse segmento. Mas, cara, assim, na época eu confesso que eu fiquei muito ansioso, porque eu não tinha essa vivência clínica, ainda mais de um público infantil, ainda mais algo tão nichado, que é a intervenção voltada ao transtorno do espectro autista. E, cara, quando eu tive essa oportunidade, eu te confesso que eu fiquei, assim, muito ansioso.
Era mais ou menos, se não me engano, uma sexta ou um sábado, que era o momento que eu tinha reservado para as palestras, e de repente, segunda-feira eu tinha que ter esse tipo de atendimento. Final de semana inteiro eu procurando no Google, né, cara, tipo, o que é autismo e tal. E eu fiquei ainda mais preocupado porque os vídeos sobre autismo naquela época não eram como são hoje, eram vídeos assim, né, com cenas um pouco mais fortes e tudo mais. E, cara, eu basicamente topei o desafio. E quando eu entrei na sala de atendimento, né, eu tinha já 2 pacientes na minha agenda. E o primeiro paciente, cara, eu pedi pra família entrar junto, que eu pensei, olha, se der qualquer coisa errada, vai ter alguém aqui pra me ajudar, enfim. E, cara, foi fantástico, assim, porque eu sentei na mesa, eu pedi pra família ficar assim na mesa que tava do lado e comecei a fazer o atendimento, cara. Era um quebra-cabeça de dinossauros, né? E eu comecei a montar as peças e minimamente eu fui interagindo com a criança, fazendo algumas atividades que envolviam ali muitas vezes um contato visual para iniciar uma interação e fazer a passagem de uma peça que faltava. E, cara, a gente fez todo o atendimento. E no final dele a família perguntou, tipo, quando é a próxima sessão? Que legal. E aí, tipo, cara, de alguma forma aquilo começou a fazer sentido pra mim. Na época, na região propriamente dita, onde eu fazia os atendimentos, tinham poucos profissionais, eu acho que eu devia ser um dos únicos que atendia, né, que eu atendia, né, gente, que eu tinha topado atender esse desafio. E sem brincadeira, assim, em um mês, talvez, eu passei de 2 para mais de 30 pacientes. Que legal. E claro, né, obviamente, eu não tinha uma experiência clínica, precisei buscar especializações, buscar supervisões, buscar um aperfeiçoamento para justamente fazer a transição de tudo aquilo que tinha no ambiente acadêmico para o ambiente clínico, prático e fazer essa transição de carreira. Então, foi esse contexto. Cara, vamos começar de trás para frente sobre o autismo. Normalmente, quando a gente traz uma patologia aqui, uma condição clínica, a gente explica o que ela é e depois vai para as intervenções. Vamos fazer o inverso? Claro. Você estava falando aqui que você estava dando aula de memória, né? Falando sobre condicionamento, etc. Imagino que a moça lá compreendeu que você podia trabalhar com aba. Exatamente, né? Cara. O que é a aba? Cara, legal, como é que funciona aí mais ou menos para quem está em casa e precisa saber um pouco mais dessa intervenção? É muito bacana, cara, porque assim, eu até agradeço bastante a oportunidade dela, em especial, identificar essas palavras-chave. Porque em nenhum momento, né, eu falei sobre análise do comportamento aplicado, o ABA, mas de alguma forma fez sentido e que bom que existiu esse movimento, né? Ele foi responsável por criar vários outros que acontecerão em sequência. Mas quando falamos em análise do comportamento aplicada, estamos falando de forma geral da aplicação dos conceitos da ciência do comportamento de forma prática, né? Para promover aí o ensino de habilidades, promover a independência, promover a autonomia, principalmente para crianças autistas. Então, quando falamos em análise do comportamento aplicada, cara, é como se fosse uma intervenção que busca entender como o indivíduo aprende. Tá? A gente costuma trabalhar principalmente com os modelos de delineamento único, onde nós escolhemos várias formas de aprendizagem, várias ferramentas, processos ou procedimentos. Então, a ABA é um conjunto de ferramentas, um conjunto de técnicas que possibilita o profissional e a equipe a extraírem o melhor da aprendizagem daquele indivíduo. Então, nós podemos ensinar qualquer coisa. O ABA não é a finalidade, o que eu vou ensinar, mas sim é o processo pelo qual nós iremos ensinar novas habilidades. Então, é um modelo de intervenção muito bacana, amplamente utilizado, né? É a prática e hoje que tem o maior volume de publicações científicas relacionadas à intervenção voltada. E essa ideia de que ela é muito robotizada e trata a criança como um pet? Cara, sabe, tem essas críticas. Não, né? tem essas críticas e a gente lida com isso diariamente com as famílias, né? Muitas famílias ainda têm muito receio. O pessoal chega com essas Sim, assim? Bastante. ABA geralmente é associado à mesinha, propriamente dito. Então é aquele mesinha tipo... o quê? A mesinha é uma mesa pequena. A gente vai sentar a criança na mesinha, obrigá-la a ficar ali e passar um monte de atividades para ela ir aprendendo uma atrás da outra. Então ABA é associado a isso. Associado realmente aos processos de condicionamento mais experimentais, digamos assim, né? E, obviamente, a parte de robozinho. Mas, cara... quando a gente pensa que ABA é a forma como a gente ensina, quando não é uma finalidade, nós temos diversos processos que estão relacionados à aprendizagem. Por exemplo, existe um processo de ensino que é o ensino por tentativas discretas. Nessa forma de ensino, de fato, a gente tem ali a apresentação da situação de ensino de uma forma muito clara. Nós temos lá, né, dentro da nossa tríplice contingência, a apresentação de um antecedente, uma resposta e uma consequência. Então, dentro do ensino por tentativas discretas, nós temos muita clareza
sobre a apresentação dessa situação de aprendizagem. Mas nós temos outros tipos de técnica, como, por exemplo, o ensino incidental. Quando trabalhamos com esse procedimento, o primeiro passo é identificar os interesses da criança, identificar as brincadeiras que ela possui maior engajamento e justamente mediante a este contexto natural, nós tentamos apresentar os estímulos antecedentes e ensinar as respostas que são necessárias para o desenvolvimento. Então, quando falamos em aba, eu posso falar assim, diversos procedimentos de ensino, tentativas discretas, ensino incidental, videomodelação, hierarquia de ajuda, esvanecimento, momentum comportamental. Então, eu nunca falo de um processo único. Por isso que a galera geralmente associa a um método, a uma única finalidade. Mas, na verdade, é um leque de opções com várias possibilidades de ensino das mais diversas habilidades. Então, eu acho que isso é o mais interessante, até para a gente discutir e trazer esse esclarecimento, né? Então, aba é a forma como nós iremos ensinar e temos diversas ferramentas que possibilitam alcançar aquele indivíduo que muitas vezes não consegue aprender dentro de um ambiente natural. Então a ideia de, tipo assim, você não está tentando encaixar a criança dentro de uma lógica específica e tal, porque você comentou que dentro dos interesses naturais da criança você explora aqueles interesses, portanto se leva em consideração o que a criança gosta, etc. Não é um adestramento. Não, né? assim, como a pessoa critica. Não, todo bom processo de intervenção, ele sempre começa com uma avaliação comportamental. Um processo que a gente vai investigar justamente os déficits comportamentais, né? Todas as habilidades que a criança muitas vezes não consegue manifestar numa frequência ou numa intensidade adequada, e nós precisamos aumentar a frequência ou a intensidade, e os excessos, né, comportamentais. Respostas que muitas vezes ocorrem numa magnitude muito acima daquilo que é esperado e muitas vezes faz com que a criança não se adapte às demandas do ambiente. Então nós sempre olhamos para um ambiente e o que falta para a criança aprender? Ou o que ela está numa frequência muito acima daquilo que é esperado. Então, a aba ela tem esse processo de individualização, onde a gente vai ajustar os déficits e excessos, garantindo com que ela sempre consiga atender as principais demandas dos círculos sociais que ela está inserida. Boa. E a intervenção pode ser precoce? Cara, ela deve ser precoce, tá? Quando a gente fala precoce, assim? Antes dos 6 anos. E para quem trabalha nesse segmento, vai entender muito o que eu tô falando, assim, principalmente pelo período ali de poda neural, né, que ocorre ali por volta dos 6, 7 anos de idade. Após esse período, as chances de resposta ao tratamento, elas diminuem significativamente. Então, quanto mais precoce a intervenção, hoje nós recebemos pacientes com 1 ano e 8 meses, 2 anos de idade, esse é um período muito bacana, muito importante para a intervenção, e a curva de aprendizagem desses casos é completamente diferente, assim. Quem trabalha com bebês propriamente dito percebe uma evolução, assim, que, cara, é semanal, é mensal, é fantástico. Legal. Agora, idades mais avançadas trazem essa dificuldade da curva de aprendizagem mesmo. E você comentou precoce, assim, o diagnóstico hoje de autismo, ele pode se dar a partir de que idade? Cara, hoje assim, a partir de 1 ano nós já temos alguns sinais que podem ser observados, mas o que acontece? A maior parte dos médicos vai pedir processos de investigação. Então, se a gente acaba tendo uma suspeita por volta de 1 ano de idade, o que é muito difícil, tá? São pais assim muito atentos e com um bom nível de conhecimento para conseguir ter esse discernimento. Então, os pais identificam com 1 ano. Vai na consulta com o médico neuropediatra, provavelmente ele vai pedir exames, vai pedir uma avaliação neuropsicológica, vai pedir algum exame fonoaudiológico, né, questão de audição, exames de visão, então ele vai pedir uma série de exames, até a família conseguir fazer tudo, muitas vezes a gente tem ali um intervalo de mais alguns meses, então normalmente costumamos receber casos mais precoces possíveis por volta de 1 ano e 6 meses, tá? Levando em consideração lá a preocupação inicial por conta da família, até mesmo a obtenção desse diagnóstico formal. Isso, assim, eu diria que é uma porcentagem muito baixa da população, tá? Cara, em toda a nossa amostra clínica hoje de atendimento, devo ter visto isso em talvez uns 5 a 10 casos no máximo. O normal, que imagina quando a criança entra na escola. Exato, exatamente. A faixa etária que nós mais recebemos é por volta dos 4 a 5 anos de idade, tá? Então é onde a criança muitas vezes já traz um prejuízo de linguagem. O que as famílias mais percebem é a parte de comunicação, tá? Então é uma criança que muitas vezes não tem uma linguagem vocal, não consegue se comunicar muito bem, opta sempre por brincar sozinha, não interage, seja com irmãos, com coleguinhas, e também a parte de interesses restritos, né? Então é uma criança que gosta sempre de fazer as coisas do mesmo jeito, sempre da mesma forma. Quando algo sai da rotina, muitas vezes pode inclusive desencadear crises ou momentos ali de desconforto. Então os pais acabam tentando levar ao máximo, e quando chega ali por volta de 3 ou 4 anos, o sinal de alerta maior é do colégio.
O colégio, né, a professora acaba tendo uma amostra significativa de observação, 20 alunos ao mesmo tempo, e ela começa a notar que aquele aluno em específico não se comunica como as outras crianças. Aquele aluno em específico tem interesses restritos e prefere brincar da mesma coisa sempre. Então, normalmente o sinal de alerta surge no colégio, e aí os pais começam essa mesma busca, né? Perfeito. Vai no médico, faz os exames. Então, a idade que nós costumamos receber, 3 a 4 anos, tá? Mas recebemos crianças de todas as idades. Hoje também tem a questão do diagnóstico tardio também, então adolescentes, adultos. Então, faz parte. Hoje o autismo ele é separado em graus de suporte, né? Isso. Como é que funciona isso? E imagino que o mais grave é identificado mais cedo, né? Cara, é muito legal essa questão, porque hoje, em termos de diagnóstico, nós temos 2 características centrais, né? O prejuízo de comunicação e interação social e a presença de comportamentos restritos e estereotipias. O que acontece? Dentro do próprio termo, né, transtorno do espectro autista, essa palavra central, espectro, ela diz justamente que essas 2 características clínicas, né, elas podem ocorrer em diferentes intensidades em cada um dos indivíduos. Então podemos ter indivíduos com grandes prejuízos de interação social e outros com pouco prejuízo. A mesma coisa para a presença de comportamentos restritos e estereotipias, em alta ou baixa intensidade. Então, os níveis de suporte nada mais são do que o grau de intensidade dessas características, né? Então, quanto maior o suporte, provavelmente maior a estrutura o ambiente terá que dar em termos de suporte mesmo, de apoio, de mediação, de estratégias, para que a pessoa consiga se adaptar às demandas daquele meio. Então, nível de suporte maior comprometimento dessas 2 características e, principalmente, maior o nível de suporte que o ambiente tem que proporcionar para esse indivíduo conseguir se adaptar. É uma bela forma de caracterizar, né? Uma bela forma de caracterizar. Eu gosto bastante, embora, né, qual que é a grande questão importante? A criança ela está em diferentes contextos. Na clínica, a maior parte hoje dos pacientes acaba realizando um tratamento com uma certa intensidade, né? Dentro de uma sessão de psicologia tradicional, digamos assim, a gente tem a frequência semanal, uma vez na semana. As crianças com autismo, na maior parte das vezes, acabam tendo uma intensidade um pouco maior. Tem crianças que fazem 10 horas de terapia, 20 horas de terapia. Então, por semana. Então, diante desse contexto, né, nós entendemos principalmente... Pô, me perdi a pergunta. Dos graus, dos níveis Dos graus, né? Dos níveis de suporte. Aí você estava falando que algumas crianças recebem mais. Imagino que essas crianças que recebam mais são as crianças de nível suporte 3. O suporte 3 é o mais grave? Isso, o suporte 3 é o nível de maior comprometimento dessas 2 características. E é a galera que mais chega lá? Hoje, não. Hoje nós temos maior prevalência de nível 1 de suporte das crianças. O nível 1 de suporte é o que menos seria o que menos, assim, né? Quando a gente menos fala... demanda, digamos assim. Exato, com menor complexidade dessas 2 características. Por que você acha que chega mais esse lá? Na verdade, é a nossa prevalência mesmo, né? Hoje, em termos de prevalência dentro da nossa amostra clínica... No caso, a tua clínica representa a prevalência populacional. Não representa a população, mas a gente tem um volume... Sim. Se na população tem mais casos de nível 1, na tua clínica apresenta mais nível 1 também. Hoje nós temos, eu diria que hoje, em termos da nossa amostra, nós temos cerca de 60% dos pacientes nível 1, 20 alguma coisa nível 2 e 18 ali próximo dos 20 nível 3. Então, como é que é a população, mais ou menos? 60, 20, 20. Nível 1, 60, nível 2, 20, nível 3, 20. É claro que esses 20 eles vão variando, né, mês a mês, mas essa é a distribuição hoje que nós recebemos em nossas unidades. E a galera consegue sair de nível 3 e deslizar para o nível 1 com essas intervenções? Principalmente, tá? A gente tem bastante casos legais para compartilhar, mas principalmente crianças que entram na idade precoce. O que acontece? A criança, quando entra, né, numa faixa etária precoce, ali por volta dos 2, 3 anos de idade, na maior parte das vezes acaba não apresentando a comunicação funcional. Então nós sabemos que ter comunicação funcional é um critério muito importante para definir o nível de suporte. Então, conforme a criança vai apresentando as primeiras palavras, vai melhorando as estratégias de interação social, o nível de suporte ele vai sendo alterado. Agora, quando os pacientes chegam com uma idade acima, principalmente de 6, 7 anos de idade, a gente tende a já ter uma certa estabilidade do nível de suporte. Quer dizer que nenhum paciente nunca vai mudar? Não, mas estou falando da maior parte dos casos que nós acompanhamos, né? A parte principalmente de intervenções com 6 ou 7 anos, o caso tende a dar uma certa estabilizada ali. É o período de uma poda neural importante e principalmente alguns artigos trazem que é digamos assim, a linha de corte das grandes possibilidades de desenvolvimento, né? Não que não haja,
seja, mas há uma limitação bem significativa. O recado que fica é que quanto antes procurar ajuda, melhor. Exato, quanto antes melhor. Então, a gente fala muito de identificação precoce, cada vez mais tem falado sobre os sinais que podem ser observados, né? Justamente por conta de conseguir proporcionar as maiores oportunidades de aprendizagem para cada um desses casos. E além da aba, tem alguma outra linha de tratamento ou é o que a gente mais tem de eficiente, assim? Cara, esse é um tema bem interessante, né? Já existem alguns artigos de revisão da literatura. Tem um em especial que eu acho bem interessante, que ele faz justamente a descrição das 28 práticas baseadas em evidência relacionadas ao desenvolvimento de pessoas com autismo. Então é um artigo muito bacana, porque ele traz intervenções precoces, intervenções na adolescência, intervenções na vida adulta, é bem completo mesmo. E para quem deseja trabalhar nessa área, eu acho que é um bom ponto de partida, né? O que acontece? A gente tem 28 práticas baseadas em evidência. Dessas, 23 são estratégias de ensino em aba. Então, se a gente quer ter uma grande probabilidade de apoiar o desenvolvimento dos nossos pacientes, de fato, eu devo ter como primeira opção usar esses recursos terapêuticos, digamos assim, usar essas abordagens ou esses procedimentos. Dela, né? É difícil, é claro que, o que eu entendo, né? Quando a gente pensa, né, numa decisão clínica sobre o desenvolvimento de um paciente, é sempre muito importante a gente ir com aquilo que tem mais evidência. A gente quer o sucesso dos nossos pacientes. E é claro que nada impede a utilização de outras abordagens, mas, vamos tentar o padrão ouro primeiro? Vamos tentar ver o que de fato tem mais evidência? Caso a gente passe aí 6 meses de intervenção e isso não deu resultado, aí vamos para as outras opções, mas vamos esgotar sempre primeiro o padrão ouro. Porque como eu falei, né, a aba não é um método, não é uma finalidade, é um conjunto de ferramentas, um conjunto de procedimentos. Você já parou para pensar que a gente tem 23 formas diferentes de ensinar uma nova habilidade para uma pessoa? Cara, se 23 formas não funcionam, aí eu vou para 24, 25, 26, 27, 28. Então, esse pelo menos é o meu raciocínio, assim, porque a intervenção aba, ela tem uma complexidade, ela é uma intervenção intensiva, né? A intensidade faz com que seja um tratamento de alto custo, tanto financeiro como de tempo para essa família. Muitas das mães, por exemplo, né, que hoje 95% das pessoas que estão nas nossas clínicas são mães, que muitas vezes deixam de ter sua carreira, que muitas vezes, né, fazem uma transição completa para se dedicar integralmente ao cuidado do seu filho. Então, há toda uma mudança para proporcionar um tratamento intensivo. Por isso que devemos sempre utilizar o padrão ouro. Vamos esgotar todas as possibilidades para depois sim ir para outras abordagens. Então é bem bacana. E por que você acha que hoje em dia o autismo está tão, entre aspas, alto assim? Houve um aumento de diagnóstico? O que os dados estão mostrando? Legal, né? Quando a gente olha principalmente, né? Hoje temos a referência aí do estudo publicado pelo CDC esse ano dos Estados Unidos, onde ele mostra de fato um aumento na prevalência, né? Então, temos uma prevalência atual de diagnóstico de crianças de 5 a 8 anos de idade nos Estados Unidos de 1 para cada 31 crianças. Quando a gente faz uma comparação com os anos anteriores, de fato a curva sim é impressionante, uma curva ascendente de diagnóstico. É claro que alguns dos fatores de risco, né, que a ciência já nos mostra que possuem evidência, de fato fazem parte do nosso meio cultural mesmo. Então, quando a gente olha um fator de risco como a idade avançada dos pais, poxa, se a gente for parar para pensar, hoje em dia a maior parte das pessoas procura ter filhos mais velhos. Espera uma estabilidade, espera alguns fatores econômicos, profissionais se estabilizarem para iniciar ali o processo de gestação. E acho que esse é um ponto, um fator de risco bem importante para o desenvolvimento. Esse é um dos mais, do pai, eu acho, né? Principalmente do pai, esse é um dos fatores de risco, eu diria um dos mais importantes. É claro que a gente tem a parte de ser hereditário também, né? Irmãos, enfim, mas esse é um fator de risco que se fala muito, né? Então, assim, de fato, existem fatores de risco que estão mais presentes no dia a dia. Só que, além disso, a gente acaba observando, principalmente no contexto clínico, que há, assim, um overdiagnóstico. Há aí muitos diagnósticos falso positivo acontecendo. Por quê? Hoje, quando a gente fala em termos de diagnóstico psicológico, muitas vezes nós não temos exames físicos propriamente dito. Então não temos um exame de sangue, um exame de neuroimagem, a gente não tem um exame concreto, objetivo, biológico hoje para a realização de um diagnóstico de autismo. Então tudo depende de uma análise clínica. Mas como bons psicólogos, nós sabemos que muitas vezes o nosso olhar clínico, ele até pode fornecer alguns insights, mas é muito importante quantificarmos esses sintomas e atribuir muitas vezes a um dado normativo, muitas vezes a uma medida para poder fazer essa comparação. Então, a maior parte dos processos de avaliação muitas vezes podem ser realizados de uma forma muito
rápida, muitas vezes sem os instrumentos mais adequados. Um processo de avaliação psicológico, ele leva sessões para ser realizado. Eu preciso explorar as mais diversas características do paciente para ter uma conclusão ou validar a minha hipótese diagnóstica. Então, o que a gente tem observado é que muitas vezes diagnósticos apressados, sem uma testagem psicométrica adequada, acabam sendo fatores que apressam o diagnóstico e perdem um pouco a precisão. Então, hoje nós realizamos processo diagnóstico em nossas unidades de atendimento e o que a gente tem observado é isso. Muitas vezes a gente pergunta para a mãe, poxa, me mostra o relatório do psicólogo. Cara, às vezes é uma página, cara. Às vezes o cara faz um teste de internet, o cara entra lá, faz um questionário autorreferido e ganha o diagnóstico. Então, o processo de diagnóstico de avaliação psicológica, ele deve ser feito com muito cuidado, utilizando instrumentos validados, compatíveis, para trazer essa seriedade. Porque, cara, o diagnóstico, ele muda completamente. Ele pode promover uma indicação de um tratamento intensivo. Cara, então a gente tem que ter bastante cuidado, assim. Então, assim, seriam alguns fatores culturais que estão provavelmente aumentando essa taxa de pessoas com TEA e Sim. erro diagnóstico, falso positivo. Exato, a gente tem essa combinação, né? Então temos alguns fatores ambientais, sim, que estão contribuindo, né? Temos o fator genético, enfim, mas o que eu vejo principalmente é esse cuidado na obtenção do diagnóstico. Boa. Por exemplo, nós tivemos o censo brasileiro, né? A gente teve aqui uma pesquisa, o IBGE fez tudo mais. Chegamos no resultado de 1 para cada 38 crianças. Mas, cara, foi um censo autorreferido. Então, se qualquer pessoa pudesse autodiagnosticar, nós temos aí uma dificuldade de chegar num valor real. No caso, as pessoas falavam, eu tenho autismo. Sim, eu tenho. Aí é aí a gente acaba tendo um número que é um pouco perigoso, né? Então, claro, a gente tem essa parte hoje, né? De forma geral, né? Há um aumento de prevalência, certamente, mas o que me preocupa realmente é esse aumento com muita intensidade, porque claro. Hoje nós temos mais famílias procurando, né? O autismo, ele tem aparecido cada vez mais na mídia, então os pais estão preocupados. Poxa, meu filho ainda não falou, tá na época, não tá. Então a gente tem mais pessoas buscando, temos profissionais muito mais habilitados a fazer diagnóstico precoce, justamente por essa preocupação de ofertar um tratamento com a maior chance de desenvolvimento possível, mas é claro, né? E isso por si só já ia contribuir para um aumento de prevalência, mas de forma geral, o que eu observo, né, em nossas unidades de atendimento, quando famílias chegam muitas vezes para uma reavaliação, um processo, é que muitas vezes esses documentos clínicos eles possuem algumas fragilidades nos métodos de investigação. Então acho que esse é um ponto de atenção muito importante para que futuros estudos, né, sem dúvida, assim, termos o censo brasileiro é muito importante, cara. Pô, é um passo incrível. Só que a partir de agora a gente tem que começar a trazer dados cada vez mais robustos, porque quando a gente tem uma prevalência dessa, né, a gente já tem que pensar em políticas públicas, em várias questões para conseguir dar conta dessa demanda que realmente é muito alta. Perfeito, perfeito. E como é que faz o diagnóstico numa criança de 1 ano e meio? Cara, muito bacana. Hoje dentro dessa rotina, tá? A gente costuma, claro, ter momentos de observação clínica, de entrevistas de anamnese, enfim, mas hoje nós contamos aí com algumas avaliações. Então, principalmente quando a gente recebe uma família, a gente costuma aplicar inicialmente um teste de rastreio mais simples. Então, no que diz respeito, né, o diagnóstico bem precoce, hoje já traduzido para o contexto brasileiro, nós temos a escala MCHAT revisada. É uma escala de 20 itens, tá? Com critérios que podem tanto ser perguntados por meio de entrevista, mas, assim, o mais indicado mesmo é que esses critérios sejam testados dentro do setting terapêutico, porque muitas vezes uma pergunta pode ter uma interpretação, às vezes a família, né, que está indo até ali não tem tanta certeza, acaba, né, mascarando às vezes algumas características, mas a partir de um momento que um teste de rastreio acaba dando positivo, nós recorremos a outros testes mais robustos. Legal. Então hoje, por exemplo, né, existem baterias como o ADOS2, ADIR e tal, o próprio Protea, que é uma bateria brasileira. Então nós já temos instrumentos quantitativos que auxiliam esse profissional a encaixar a percepção clínica dele em medidas, em métricas, para termos ainda mais precisão se aquela observação clínica realmente está relacionada a um prejuízo. E geralmente se confirma lá na frente o diagnóstico quando é feito bem cedo também, né? Com certeza, assim, o diagnóstico precoce, cara, ele é bem bacana e não sei se é porque a gente tá trabalhando há bastante tempo na área, mas hoje, pra mim particularmente, né, cara, a parte de diagnóstico infantil acaba sendo muito mais fácil que o diagnóstico de adolescentes, adultos, principalmente aqueles diagnósticos tardios que a gente fala, que a pessoa muitas vezes não apresenta características tão claras na infância ou que acabou alcançando um certo nível de desenvolvimento de comunicação funcional, acaba muitas vezes, né, tendo aí já uma certa vivência. Então, hoje o infantil
infantil, cara, assim, eu não, realmente acho que é a prática, porque dentro de um setting, assim, a gente coloca um monte de brinquedo e a forma como a criança explora, a forma como ela faz os pedidos para dar continuidade em brincadeiras, todos são sinais, assim, que já conseguimos observar de forma clara. Os adultos têm procurado muito também? Cara, dado esse boom de informação? Assim, né? O nosso nicho hoje, a maior parte dos nossos pacientes são infantis. Então, hoje, o nosso grande público de atendimento são os 0 a 12 anos. Há pouco tempo, há mais ou menos uns 6 meses, nós abrimos, sim, agendas para atender adolescentes e adultos. Então, há uma busca intensa, sim, mas eu não sei se por conta hoje do nosso nicho de atuação a gente abrir mais recentemente para abranger essa outra faixa etária, se é uma procura que ainda vai aumentar ao longo dos próximos meses. Mas eu acredito que pode ter relação com isso, mas sim, a gente recebe, principalmente no nosso centro de diagnóstico, a gente recebe bastante encaminhamento de adultos, assim, que tem, né? Porque eu imagino que com esse boom de informação a galera tenha se identificado com algumas falas, aí procura, e deve ser bem mais difícil mesmo, porque muita gente desenvolve repertório, né, durante a vida. Exatamente, é muito mais difícil, assim, e o que acontece, né, quando a gente parte para a vida adulta, a gente tem já uma série de outras questões psicológicas, né, transtornos de personalidade, por exemplo, próprias questões, enfim, de ansiedade, depressão, fobias, então exato. Acaba que realmente é muito mais difícil, assim. Então, se a pessoa tá em casa aqui, um pai ou uma mãe assistindo, o que você sugere que ele preste atenção no filho? Cara, muito bacana, assim, eu acho que um dos pontos principais, e esse, para mim, assim, é um dos mais essenciais, é a parte de contato visual durante as interações. E quando eu digo interação, claro, muita gente às vezes pensa em chamar pelo nome, a criança olhar e fazer um contato visual. Mas não é apenas isso. Se a gente for parar para pensar, a maior parte das nossas habilidades nós aprendemos por meio da interação com outras pessoas, né? A gente precisa observar outra pessoa fazendo para aprender, ganhar um novo repertório. E quando a gente fala do contato visual na infância, durante o momento, por exemplo, né, da troca, da higiene, de uma própria brincadeira social, há um estabelecimento de um contato visual que ele é duradouro. É como se a criança tentasse te observar para entender aquilo que você está fazendo, para tentar engajar nessa brincadeira. Então, esse contato visual durante as interações, não apenas o contato, mas essa vontade de te observar para tentar aprender com isso que você está fazendo. Você não é mais um objeto ali, né? Exato. Eu diria que é uma das coisas mais importantes, assim. Não. Além disso, a gente pode observar a imitação de brincadeiras. Então, a criança sempre gosta de brincar de uma forma. Tenta introduzir uma nova brincadeira. Pega aquele mesmo brinquedo e brinca de uma outra forma. Chacoalha de um jeito diferente. Joga pra cima. Tenta mudar a forma como ela brinca e vê se ela tende a te imitar ou se ela volta a brincar da forma como ela estava. Então, por mais que nenhuma criança é obrigada a brincar, né, da nossa forma, mas justamente essa questão essa questão do interesse e da curiosidade em tentar te imitar, né? Então, no caso, a criança com traços que poderiam indicar o autismo, ela tende a repetir sempre. Não, ela tende a não fazer o que você faz. No caso, tende a repetir o que ela já fazia. Exatamente. Pela dificuldade de interação social, é como se ela preferisse voltar para aquilo que ela está fazendo e não, no caso, seguir o seu modelo. Tanto para a parte do contato visual, né? Então a gente teria uma redução na frequência, duração de contato visual, como também nessa parte da imitação. Essas são habilidades, né? Não é porque eu sou psicólogo, mas eu gosto sempre de olhar muito para a parte de habilidades sociais, porque para mim, assim, é fantástico observar isso, mas é claro que um outro sinal de risco muito importante é a ausência de comunicação funcional. Então são crianças que muitas vezes não apontam, não falam, não expressam nenhum tipo de comunicação, seja ela vocal propriamente dita, como também outras estratégias de comunicação não verbais, como o próprio gesto de apontar. É muito comum, tá? E os pais trazem durante as primeiras sessões de que, como que o teu filho faz para sinalizar que ele quer alguma coisa? Ele tem o jeitinho dele, normalmente ele me pega pela mão, leva até a frente de um objeto e fica esperando que eu adivinhe o que ele quer. Então, justamente a ausência dessa forma de pedir, de conseguir sinalizar os seus desejos, os seus interesses. Então, esses seriam pontos de atenção. E essa falta de conexão no olho, né? Ela começa a se expressar com mais ou menos que idade? Cara, a partir do primeiro ano de vida a gente já consegue perceber alterações, assim, tanto da questão das estratégias de comunicação, ausência de balbucios, de tentativas, até mesmo o contato visual, né, o contato, não necessariamente o visual, né, mas para a expressão facial como um todo, tem um papel muito importante para o desenvolvimento da linguagem. Se a gente dá um modelo de como as palavras são faladas, há uma necessidade de uma concentração mínima para a região da face para que a criança consiga adquirir, absorver aquela informação. Então eu diria que principalmente para a questão que envolve, por exemplo, balbucios propriamente dito, né, que a gente observa ali por volta dos 12 meses, todo esse conjunto de habilidades já pode começar a ser percebida. Legal.
Legal. E a questão, como é que tá hoje, sabendo, né, que aumentou essa prevalência e tal, a gente tem alguma noção de peso genético, hereditariedade na... Cara, a gente tem hoje uma contribuição bem significativa, assim, tá? Em termos de peso genético. Agora, cara, eu vou te falar que eu não... Pra eu falar aqui uma porcentagem errada, não, mas não vai precisa nem falar as porcentagens, mas assim, Okay. A gente sabe que pai e mãe tem peso, se pai e mãe são autistas, sim, isso pesa bastante. Tem bastante peso, né? Pai e mãe com diagnóstico de autismo e principalmente irmãos, tá? Irmãos do sexo masculino têm um peso bem significativo na questão do diagnóstico. Em homens? Mais prevalente em homens. É claro que sempre há um debate muito grande, né? Porque o diagnóstico de autismo em mulheres acaba sendo um pouco mais difícil por questões de masking, por questões de alguns valores culturais mesmo, de que muitas vezes a mulher ela é mais tímida do que o homem, então acaba que essas características de, muitas vezes, do prejuízo de interação social, eles ficam mascarados. Então é um diagnóstico que ele é mais difícil de ser realizado. Tem esse viés, mas a maior parte dos estudos sugerem realmente uma prevalência maior do sexo masculino. Se não me engano, é 3 alguma coisa para 1. Né? Caramba, no caso, bastante, 3 a 4 meninos para cada menina. É bastante em homem, bastante. Né? Bastante mesmo. É. Se fosse só um mascaramento cultural do diagnóstico em mulher, não sei se seria tanto, cara. Eu acho que tem uma contribuição genética, fisiológica. Não, com certeza. O peso genético ele é bem importante. Interessante. E realmente, todas as crianças que eu conheço ali da galera que tem filho e que tem TEA, todos são homens, todos são meninos. Nas unidades de atendimento, assim, é muito claro. Assim, a maior parte realmente são meninos, assim. Olha só. Olha só. É real. Eu não conheço uma menina que tem diagnóstico de TEA. E, cara, e cérebro? O que a gente sabe que acontece no cérebro de um paciente? Cara, essa é muito bacana, porque hoje a principal hipótese assim, está relacionada a um prejuízo no processo de poda neural. Então, a poda neural é um processo natural do nosso sistema nervoso, mas as pesquisas, principalmente, né, em modelos experimentais e pós-morte, têm investigado alterações no processo de poda neural. Principalmente aquela que ocorre ali por volta dos 2 ou 3 primeiros anos de idade, é como se ela ocorresse de uma forma deficitária, né? Então, temos um sistema nervoso que ele se configura ali com uma possibilidade de um excesso realmente, né, de conexões, e principalmente quando investigamos ali, quando os estudos de neuroimagem, eles investigam crianças um pouco mais velhas, eles identificam padrões de conectividade completamente diferentes, como se tivesse realmente um grande padrão de uma hiperconectividade ali das estruturas, o que provavelmente vai ter um impacto na passagem de informações ali. Olha só, então uma das principais hipóteses hoje é a falha na poda neural. Justamente, assim, tem um artigo em específico que ele vai trazer justamente, né, que nessa primeira poda neural ocorre uma falha ou um déficit, então a gente tem, no caso, um volume maior de possibilidades ali de conexões, e principalmente a segunda poda neural, que ele destaca que ocorre por volta dos 5 ou 7 anos de idade, ela acaba sendo mais grave, ela acaba sendo mais robusta, e para quem trabalha na clínica é muito perceptível, assim, porque algumas das famílias trazem essa faixa etária inicial como onde elas começaram a observar os sinais e, inclusive, muitas vezes elas notam até regressões. Então, nós temos alguns casos de crianças que tinham um certo repertório, falavam algumas palavras e por volta dos 2 ou 3 anos de idade elas esquecem. As famílias muitas vezes atribuem a uma viagem, uma troca de professor, a um evento, mas simplesmente a criança não recupera essas habilidades. Então, essa primeira poda, em alguns casos, é relatada com bastante frequência, né? Alguns autores chamam, inclusive, de autismo regressivo, né? Quando a criança tem habilidades e perde. Mas, principalmente, quando falamos dessa poda que ocorre por volta dos 5 ou 7 anos de idade, ali, dentro dessa faixa, ela é mais agressiva e faz justamente com que o caso entre naquele período de estabilização, de que não tenha um certo avanço significativo nos marcos do desenvolvimento. Então, acaba sendo bem visível, assim, na prática clínica, essa hipótese sobre a poda neural desse trabalho. É bem interessante. Então, a primeira poda seria muito pouca? Muito pouca, seria um déficit de poda. E a segunda, muito? Muito grave. Muito mais intensa, muita poda. E, cara, é nítido, assim, realmente é nítido na prática clínica, assim, o grau de estabilização mesmo do paciente, né? A gente fala muito da intervenção precoce, é claro que existe uma maior probabilidade de avanço, mas quando o paciente ele chega, né, por volta ali dos 6 ou 7 anos de idade, cara, é como se congelasse. É como se, cara, a gente continua na intervenção intensiva, não muda nada, e ao invés da gente ter uma grande curva no desenvolvimento, ela é meio estável. Demora assim, para empurrar. Ela é estável, né?
Seria então, por isso que é importante ir antes dessa idade, porque teoricamente o cérebro do paciente teria mais substrato para você mexer. Exatamente, para responder à terapia mais mesmo. Neurônio, né? Mais sinapses, mais conexões, é uma massinha de modelar mais mole, né? Olha só, e dá para ver o correlato do que ocorre na neurofisiologia na clínica. Eles começam a ficar com mais dificuldade de estabilizar, né? Começam a ficar mais estáveis. Isso. Interessante. Para a galera entender, poda neural é basicamente um mecanismo natural do nosso cérebro que os seus neurônios e as conexões entre os neurônios, algumas dessas conexões acabam sendo podadas mesmo, né? Inutilizadas. Sim. E é um processo saudável, né? Sim, que ocorre naturalmente. É natural e é justamente uma falha nesse processo, né? Onde o cérebro deveria, entre aspas, selecionar aqueles circuitos que muitas vezes vão promover comportamentos mais complexos. Nessa falha acaba que, enfim, é criado um sistema que é como se tivesse esse excesso, é como se criasse uma espécie de ruído, né? A informação ela não passa com a mesma, entre aspas, qualidade, digamos assim. Né? Então, e acho que eu lembro uma vez que eu li um livro do Eric Kandel, que ele falava sobre transtorno do espectro autista em um dos capítulos. Mentes diferentes, o que cérebros incomuns dizem sobre nós. E uma das ideias lá que ele falou dos pais terem bastante peso, a idade dos pais ter bastante peso no diagnóstico, né, para o filho nascer com TEA, é por conta de um processo chamado síntese proteica de novo, né? Parece que no testículo do pai, sei lá, se o DNA fica ali se reproduzindo e conforme você vai demorando muito para passar aquele DNA para frente, aquela genética para frente. Quanto mais você recopia, digamos assim, um livro, maior é a chance de você copiar uma palavra errada. E aí você passa esse DNA... Errada... Sim. Não, mas sim. Diferente, né? E aí você passa esse DNA diferente para frente, é o que poderia ser um substrato para explicar, inclusive, o porquê que o autismo continua existindo na nossa evolução. Porque... Teoricamente, na cadeia evolutiva, as crianças que, imagino eu que lá quando a gente não tinha intervenção e o mundo era mais selvagem, que nasciam com TEA, teriam menor probabilidade de se reproduzir e ter filhos, né? Justamente pelo prejuízo social em ter uma parceira e etc, e vice-versa. E é muito interessante aí, porque quando a gente observa principalmente a história pré-científica do autismo, né, já que tu trouxe esse tema, eu sempre gosto de trazer porque pouca gente conhece, mas principalmente nos países nórdicos existia uma lenda que se chamava Changeling, né, onde pais observavam que dentro de um determinado contexto, principalmente ali por volta dos 2 ou 3 anos de idade, é como se o filho deles ele tivesse um esquecimento das habilidades. E naquela época, como não se tinha muito conhecimento científico, eles atribuíam essa culpa a duendes ou até mesmo a duendes e... como é o outro, cara? Esqueci o nome. Mas alguma entidade mágica, assim. Alguma entidade mágica que, no caso, fazia uma troca dos bebês por uma espécie de duende ali fantasiado de ser humano, porque eles queriam observar os humanos e aprender com eles. Caramba. Então, embora não se tivesse muito conhecimento, já se observa essa questão de uma perda de habilidades dentro ali da primeira infância, principalmente relacionada aí a uma troca. Então, eu acho muito curioso, porque a ciência ela vem dessa observação, dessa curiosidade, e naquela época, né, conseguiu observar esse tipo de alteração. E é claro, né, fazer uma suposição com o que existia na época. Eu acho muito curioso isso. E medicamentos, cara? Tem algum? Cara, para autismo propriamente dito não, né? A gente vai falar principalmente de sintomas. Hoje, a maior parte dos medicamentos está relacionada à parte da irritabilidade, né? Então, temos aí pacientes em uso de risperidona, aripiprazol. Então, tem o uso do medicamento principalmente para questões de irritabilidade, questões também de agitação motora, concentração. Então, se faz uso de medicamento, sim, assim, mas dessa linha. Pro autismo mesmo. Mas as características do autismo propriamente dito, não. Difícil também, né? Sim. Que é um negócio tão amplo assim, tão complexo. De neurodesenvolvimento, especificamente. E a pessoa tem que ter manifestado esses sintomas antes de alguma idade, por ser um transtorno de neurodesenvolvimento? Assim, como um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem a manifestação principalmente antes dos 6 anos de idade, né? Então, a ideia é que sim, seja manifestado de forma precoce. Aí o cara que vai buscar quando é adulto, idealmente idealmente a gente precisa fazer uma busca pela infância, né? Entrando em contato com familiares, muitas vezes por meio de fotos, vídeos. O que a gente vê informação relacionada à infância é fundamental para que a gente tenha de fato um processo avaliativo profundo, né? Porque quando a gente fala com adulto, cara, a gente sabe dos desafios, por exemplo, de interação social na adolescência. Todo mundo vai ser moldado durante aquele período, né? Então, o quanto que a gente não vai falar, por exemplo, de uma ansiedade social ou de fato um autismo, né? Então, precisamos ter bastante precisão da informação para trazer essa segurança para o paciente, né? E você tem uma clínica que vocês fazem atendimento e diagnóstico?
Hoje, na prática, nós temos 3 unidades de atendimento aqui na região de Grande Florianópolis. Então, todas elas são voltadas para a realização de terapias especiais, né? Terapias voltadas aos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, não atendemos só autismo, e sim outros transtornos do neurodesenvolvimento. E também temos um centro de diagnóstico com foco mais infantil, mas atendemos também adultos. Legal. E não tem uma galera que aparece, às vezes, vocês percebem que um adulto que quer um laudo falso ali para conseguir um... Cara, assim... bônus, entrar num programa e alguma coisa aí? Não, então, acontece, né? Como eu digo... Deve ter uns que vocês olham e falam, pô, esse cara aí... Não, então, assim, como a nossa equipe ela realmente é bem treinada, digamos assim, então, além da parte de atendimento psicológico, nós também temos o médico da especialidade de neuro. Então, digamos assim, o nosso nível de evidência a gente sempre tenta elevar o máximo possível. Então, quando é identificado, muitas vezes, alguém que pode ter outros transtornos com as mesmas características clínicas, de fato esse paciente é conduzido para uma conversa, para um entendimento, para a gente realmente entender, né? Mas assim como a gente observa em adultos, a gente também observa muitas vezes em criança. É aquilo que eu digo, quando a gente tem um processo de diagnóstico, ele é muito rápido, ele é muito corrido, ele não tem nenhum tipo de testagem, nenhum tipo de um levantamento significativo de evidências, a gente sempre acaba ficando com o pé atrás e orientando esse paciente, às vezes, a retornar em breve para a gente continuar fazendo esse acompanhamento, ou muitas vezes, né, dar início ou dar seguimento a um atendimento psicológico para que essas questões, para que a gente verifique a possibilidade de alteração, né, de aquisição de repertório, enfim. Boa. E o que você tem algum indicativo para que área que vai caminhar os tratamentos em autismo daqui para frente? Cara, assim, em termos... Ou sei lá, uma questão de diagnóstico nova? Não, legal. Assim, em termos de diagnóstico, acho que a gente tem visto cada vez mais o crescimento de tecnologias com o eye tracking, né? Então, o eye tracking, ele é um tipo de tecnologia que faz o rastreamento ocular. É como se a gente visualizasse um vídeo e o equipamento mostrasse para onde nossos olhos estão olhando ou obtendo as informações. Então, até recentemente saiu um brasileiro que desenvolveu uma tecnologia semelhante a essa para apoio do diagnóstico. Então, acho que cada vez mais quando falamos de diagnóstico, nós entramos com apoio da tecnologia. O eye tracking, ele já tem sido estudado há muitos anos relacionados ao autismo, mas a gente sabe daquele gap, né, que existe da pesquisa básica até a construção de uma tecnologia validada dentro de um mercado. Então, talvez estejamos vivendo este momento onde temos um nível de evidência científica suficiente para desenvolver uma tecnologia. Então, para a parte de diagnóstico, eu tenho certeza que esse é um caminho muito importante. Até para resolver questões como essa, né? Como essa dúvida de diagnóstico, com certeza, a gente precisa ter mais precisão dos dados. Marcador melhor, né? Mas em termos de intervenção propriamente dita, né, cara, assim, a gente vê o contexto brasileiro. Aqui, propriamente dita, ainda falta a gente avançar muito em práticas baseadas em evidência. Então, no nosso contexto, eu vejo que a gente precisa avançar ainda muito em garantir não só que a pessoa tenha uma formação em aba, mas sim que ela aplique a ciência do comportamento de forma fidedigna, que são coisas diferentes, né? Um certificado a gente sabe que muitas vezes não condiz com uma prática de excelência. Então, eu vejo que aqui precisamos ainda falar mais sobre a aplicação de práticas baseadas em evidência, desenvolver e nos aproximarmos cada vez mais de uma aplicação fidedigna, tá? Da intervenção. Mas fora esse quesito, eu tenho observado a existência de alguns estudos que utilizam, por exemplo, técnicas de neuromodulação. Tá? São pouquíssimos trabalhos que são realizados, mas justamente não da ideia de substituir uma intervenção, né? Mas utilizar as estratégias de neuromodulação para tentar potencializar os resultados. Mas faltam assim estudos consistentes. Algumas publicações têm, por exemplo, a realização de uma sessão. Pô, dá resultado positivo, mas né, pra gente que tem essa experiência de pesquisa básica sabe que não é bem assim. E a neuromodulação, convenhamos, acho que em todas as áreas ela apresenta alguns resultados promissores, mas daí não sei se não avançam muito. Pois é, parado, cara. Né? É complicado. Eu particularmente tenho a curiosidade de conduzir algum estudo nessa área. Seria para onde eu iria, assim, para justamente ter alguma evidência, principalmente de um estudo um pouco mais longitudinal, assim, porque sessões isoladas, uma sessão, 2 sessões, cara... Sim. Não vai assim mudar uma escala. Ainda mais no tratamento que é intensivo, né? Exatamente. Essa é a grande questão, né? Mas é claro que falando de autismo propriamente dito, eu vejo uma dificuldade, por exemplo, de posicionamento dos eletrodos, né? Por conta daquele desconforto, aquele monte de fio. Cheio de ruído, vai ficar análise, é difícil. Então eu vejo essa dificuldade, né? Mas, se for para falar aqui de campos de intervenção, eu acho que essas são algumas tendências, né? Melhorar cada vez mais o nível de excelência da aplicação e, é claro, trazer a parte de neurotecnologias aí para contribuir. E o Tilenol, cara? Pô, cara, que isso, né?
Cara, temos. A gente tá gravando esse episódio aqui no exato dia em que o Trump fez um pronunciamento falando que Tilenol está associado ao desenvolvimento de autismo. Então, nós temos que ter bastante cuidado, né? Quando a gente faz uma afirmação como essa, é muito importante ter dados. E, principalmente nos últimos tempos, já temos diversos estudos de meta-análise que já não tem uma associação clara entre essas duas variáveis. Então, quando escutamos um pronunciamento como esse, eu sempre fico muito curioso em ver as evidências, né, que sustentaram esse discurso. Então, a grande questão é, quando formos falar de fatores de risco, por exemplo, que a gente sempre volte para a literatura científica e veja, de fato, né, a qualidade com que os dados foram coletados e sempre recorrer a estudos de meta-análise. Difícil, né? Não, cara, o que vai ter lá na clínica de vocês agora de pessoas com medo de tomar Tilenol? Todo mundo, assim, indo no médico e... exatamente. Inclusive as ações da Tilenol caíram 7%. Sério isso mesmo? Sério. Eu não acharia estranho se alguém tava comprado, vendido. Sabe quando você faz você aposta numa ação esperando que ela vai cair para ganhar dinheiro? Aí você descobre que, sei lá, o primo do Trump tava alavancado em Tilenol. Do nada, né? E aí ele solta essa notícia. Mas, pô, Iago, obrigado aí pela sua presença. Sensacional demais. Ver um cara da neurociência indo pro lado do TEA. Deixa aí sua clínica, como é que o pessoal pode encontrar o trabalho de vocês? Legal, né, cara? Então, assim, para eu estar aqui hoje tranquilo, tendo essa conversa, é porque temos uma equipe muito bacana cuidando das crianças. Então, agradeço muito por toda a equipe multidisciplinar das unidades de atendimento Bem Criar, né? Somos uma rede aí especializada em atuação em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, um abraço para toda a equipe que realiza o trabalho todos os dias com muito carinho, com muito compromisso, com muita ética, com todos os pacientes e famílias que circulam as nossas unidades. Então, quem quiser ir lá conhecer, Bem Criar. Inclusive, você está convidado para ir lá tomar um café, enfim. O pessoal acha no Instagram? Com certeza. Bem Criar é Centro de Desenvolvimento Infantil. Boa. Dá para ser diagnosticado online, Iago? Cara, enfim, né? O que eu vou falar? Mais difícil, né? Imagino. É mais difícil, assim. O que vai? Todo o processo de avaliação psicológica, hoje a gente tem avançado cada vez mais para o online. Tudo vai da confiabilidade da informação, né? É claro que a maior parte dos testes que envolvem questões para avaliação do diagnóstico em adulto, eles têm um certo procedimento de aplicação. Então, cara, se a gente conseguir adaptar com uma fonte de dados fidedigna, eu não vejo problema algum. A parte de diagnósticos de adulto, propriamente dita, online, é algo que eu tenho uma certa distância, né? Não faz parte do meu repertório, mas eu acredito que, cara, vai depender muito do know-how do profissional, né? E o tratamento, claro, é presencial, né? Você tem que estar com a criança ali ensinando as habilidades para ela. Exatamente, assim, porque o que acontece, né? Como eu falei, dentro da aplicação da ciência do comportamento, nós precisamos criar situações de aprendizagem. A gente precisa criar na prática aquela contingência. Então, para ter algo online, principalmente pacientes com bastante comprometimento, uma criança na frente do computador que muitas vezes ainda não segue uma instrução, não tem um repertório de imitação, vai ter bastante dificuldade, muitas vezes, de entender alguém que está falando pelo webcam. Então, quando falamos de teleatendimento, eu acredito que sim, podemos ter um profissional especialista, muitas vezes disponível online, mas é fundamental que eu tenha alguém no presencial. Um familiar, um responsável, até mesmo um outro profissional que esteja ali entendendo os conceitos e aplicando de forma prática. Mas essa parte presencial, seja na clínica ou seja em casa, é fundamental sempre ter alguém que consiga aplicar os procedimentos de ensino. Cara, muito obrigado pela presença aí. Valeu pelo bate-papo. Cara, beleza. Mais pra frente a gente faz mais um aí, pra gente atualizar as informações. Não, show, bacana. Só pra não... Já que talvez tenha esse momento e pode cortar, enfim. Mas só pra falar uma coisa que realmente é bem bacana e até é o contato, assim, que possibilitou a gente se conectar depois de anos. Mas é claro que, cara, a gente aprendeu bastante durante os últimos anos na clínica, assim, e entendemos que quando falamos de autismo, precisamos cada vez mais levar esse conhecimento, levar essas boas práticas a outros lugares, né? Então, nós acabamos também desenvolvendo uma plataforma de tecnologia que apoia justamente trazendo a jornada digital do paciente com autismo. Então, legal, dentro dessa plataforma, a gente consegue anexar avaliações, prontuários, anexar as informações, principalmente que dizem respeito às boas práticas, né? Da aplicação da ciência do comportamento. Então, não posso deixar de terminar, sem mandar um abraço para a galera
da Neurosteps, né? A equipe que cuida desse eixo de tecnologia e que cuida de que a gente consiga levar essa forma de cuidar dos pacientes aí para todo o Brasil. Os pais, então, lá na tua clínica, eles têm um acompanhamento meio que ao vivo dentro dessa plataforma? Não necessariamente, né? Os pais, temos a plataforma digital para a equipe assistencial e a família, a escola e até mesmo o médico, eles têm um acesso das informações por meio do aplicativo. Então, a família pode acompanhar os gráficos do desenvolvimento do seu filho, receber o plano terapêutico de todas as habilidades que estão sendo desenvolvidas e também receber atividades para fazer em casa para dar continuidade. Então é bem bacana porque a gente quer justamente conectar todos aqueles que estão interessados no cuidado do paciente. E considerando assim que o familiar quer acompanhar o que está acontecendo, né? Muito... E também, assim, a gente, por mais que seja uma terapia intensiva de 10, 20 horas por semana, cara, e nas outras horas, né? A gente tá em casa, então a gente precisa de alguém que replique aquela contingência, aquela situação de aprendizagem nos outros lugares para ser cada vez mais eficiente. Que legal. Essa é realmente um belo diferencial, né? Dos outros lugares. Maravilha. Perfeito. É isso então, galera. Like aqui no episódio, mande isso para a pessoa que você acha que tem interesse. Deixe seu like aí, porque o seu like ajuda bastante e eu tenho pedido nos últimos episódios e de fato tá ajudando. Então deixa aí o seu like, apesar de você achar que é só um like a mais, não vai fazer diferença. Faz muita diferença sim para o nosso episódio alcançar mais pessoas. Inscrevam-se no canal e nós nos vemos no próximo episódio. Valeu!